Já começar aqui. Ok, boa noite. Vamos começar mais uma aula hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então na aula de hoje, nossa ideia é falar sobre a questão da microbiologia. A gente já falou sobre o conceito de microbiologia, crescimento bacteriano, né? A gente falou sobre os principais componentes físicos para promover o crescimento bacteriano. Nós falamos sobre, na aula passada, sobre a ideia da biotecnologia. E na aula de hoje a gente vai fechar com o processo de produção de o processo de produção de bebidas, certo? Deixa eu só colocar aqui. Então, quando a gente fala sobre fabricação de bebida, a gente pode ter matérias-primas diferentes. Então, você pode ter uma matéria-prima açucarada, você pode ter um produto à base de amido, ou um material mais celulósico. Celulose é muito mais difícil você trabalhar, sabe? Trabalhar com celulose é muito mais difícil, você vai ter muito mais dificuldade. A solução açucarada é o caminho mais rápido, é o caminho mais simples que a gente tem, mas tem gente que fabrica álcool a partir de milho, a partir de mandioca. Não é tão fácil, mas é possível, você consegue também produzir. Agora, o caminho mais fácil são essas fontes aqui, açucaradas, que a gente utiliza como via de substrato para a gente poder fazer a fermentação. Todo mundo está vendo a minha tela, tudo certinho? Tá aparecendo aqui para mim no celular, então tá tudo certo, né? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Quais são as principais características que a gente tem que ter no micro-organismo para ter uma boa fermentação? O micro-organismo ele tem que ter um bom rendimento no processo de conversão do açúcar para o álcool. Ele tem que ter a capacidade de fermentar, inclusive a frutose, ou seja, açúcares diferentes. Não pode ser um micro-organismo muito específico que só fermente um tipo de açúcar. É importante que ele tenha tolerância também ao etanol, porque na medida que a gente vai preparando, que a gente vai fermentando, a quantidade de álcool vai aumentando. Se a minha bactéria não aguenta o etanol, ela vai morrendo. Então, ela tem que produzir álcool, mas ela também tem que aguentar esse álcool. Ela tem que gerar subprodutos adequados. Por exemplo, tem bactéria dessa que só produz o álcool e o CO2. Então, o CO2 é tranquilo de você trabalhar, não tem muita complicação. Resistente a pHs ácidos, porque a gente está trabalhando num ambiente muito ácido, a gente está trabalhando num ambiente que a gente, inclusive, adiciona mais ácido para poder eliminar bactérias indesejáveis. Tem que ter uma boa estabilidade, ou seja, não pode ser uma linhagem produz 10% de álcool, na outra produz 5%. Tem que ser estável, né? A gente procurar manter aí boas quantidades de álcool. E capacidade de floculação e multiplicação celular também que seja viáveis. A quantidade de indivíduos produzidos na fermentação também tem que ser uma quantidade adequada que não atrapalhe a minha produção de álcool. Eu não posso produzir muito micro-organismo e prejudicar a produção de álcool. Aqui a gente tem um fluxo para a produção de álcool. Você tem situações diferentes. Aqui é uma produção onde você tem álcool produzido a partir do caldo da cana. Não é o único meio. Tem destilaria que só tem produção de álcool, não tem produção de açúcar. Aí todo o caldo que é extraído aqui vai seguir para a fermentação até chegar na destilaria. Tem caso que você tem os dois. Você extrai o caldo, produz o açúcar e do açúcar o mel você usa para produzir álcool. Então não é que tem um único caminho, não existe um único processo para a gente produzir o álcool. Dependendo da minha fábrica, dependendo da minha empresa, eu posso extrair diretamente para a produção de álcool ou eu posso esgotar o meu álcool, o meu açúcar, perdão, e no final o que sobrar do açúcar é o álcool. A gente diz que numa usina de açúcar não se perde nada.
Porque eu não gero açúcar, eu vou produzir álcool e o álcool pode ser utilizado para fabricar as nossas bebidas alcoólicas. Aqui tem mais ou menos um exemplo de processo de fermentação, que é o processo que a gente chama de Maillé-Bonneau. Qual é a ideia do processo Maillé-Bonneau? É um processo que trabalha com reaproveitamento do fermento. Então, quando eu tenho a minha levedura que entra aqui para fazer a fermentação junto com o mosto é a minha solução açucarada. Eu boto açúcar, solução açucarada, que é o mosto, e o fermento. Ela vai fermentar. Depois que ela fermentar, o que é que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse produto que sai aqui, que a gente chama de vinho. Então, ó, mosto é a solução açucarada. Mosto mais o fermento é o que eu chamo de vinho. Depois desse vinho atuar, a gente não vai perder o fermento. O que é que eu faço? Eu pego isso aqui e boto numa centrífuga. A centrífuga vai separar o fermento do vinho. Aí o vinho sem fermento segue para a destilação, segue para fazer a bebida. Se é uma bebida destilada, vai para a coluna de destilação. Se é uma bebida fermentada, ela vai ser armazenada aqui. O fermento, ele volta. Aí a gente trata o fermento com ácido e depois esse fermento vai ser reutilizado. Então, o sistema Maillé-Bonneau, a gente nunca perde o fermento. O fermento ele sempre é separado depois da fermentação e ele volta para uma nova fermentação. Então, isso aqui é um ciclo fechado, tá vendo? O meu fermento ele é tratado, ele é recuperado e ele volta para a produção. Aí eu boto um mosto novo e o fermento ele é utilizado novamente. Tem casos que a gente usa o fermento 6 meses. A gente passa a safra inteira com o mesmo fermento trabalhando aqui, girando esse ciclo várias e várias vezes. É o método Maillé-Bonneau de fermentação, onde o fermento ele é reaproveitado várias vezes. Olha aqui as etapas da fermentação. Quando a gente trabalha com a fermentação, a gente segue aquelas fases que a gente falou na aula. Ou seja, tem a fase lag, que é uma fase de adaptação, tem uma fase log, que é uma fase exponencial, tem uma fase final, que é uma fase de morte. A gente vê pela quantidade de espuma que é produzida. Quando está na fase de morte, a dorna fica muito mais parada. Quando está na fase tumultuosa, exponencial, isso aqui começa a ser muito agitada. É um processo exotérmico, libera temperatura, ou seja, esquenta, por isso que a gente tem que refrigerar. E eu posso fazer o processo de diferentes maneiras. Quem trabalha, por exemplo, com cerveja artesanal, eles fazem muito em batelada. O que é a ideia da batelada? Alguém já ouviu falar sobre esse termo assim, batelada? Alguém conhece? Batelada é o contrário de um processo contínuo. Ana diz que não conhece, Larissa também não. Batelada é um processo diferente do contínuo. É o oposto. A gente fala assim, ó, o contínuo, eu nunca paro. O contínuo você nunca para, né? Você está o tempo todo produzindo. Na batelada, você para. Por exemplo, uma padaria trabalha como? Trabalha na batelada, entendeu? A batelada, ele faz aquela massa, bota no forno. Ele diz assim, vai sair uma fornada. É uma batelada. Assou o pão, ele derruba lá o pão, ele vai fazer uma nova massa. É uma nova batelada, entendeu? Então, batelada é um processo que a gente para, produz, para de novo, produz de novo, para de novo, produz de novo, feito uma padaria. Contínuo não. Contínuo é aquela produção em série, é aquela produção que nunca para. É um entrando, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Cerveja, a gente pode ter processo contínuo, não para. É uma fermentação contínua, ou eu posso fazer batelada. Cerveja artesanal faz em batelada. Ele faz lá um alambique, terminou de tirar a bebida, ele
limpa tudo, vai fazer outra bebida. Terminou, ele vai fazer outra bebida, entendeu? Então é um processo que ele segue fazendo de forma pausada, não é um processo contínuo. Essa é a ideia que a gente tem para a batelada. A gente entrando, deixa eu liberar aqui. Olha, aqui é um exemplo de como a gente controla o processo de fermentação. Isso aqui é o que a gente chama de supervisório. Quando a gente chega lá na empresa, na indústria, tem um computador, uma tela, e eu vou olhando na tela do computador, eu vou monitorando toda a minha fábrica. Então eu vejo a quantidade de álcool que está sendo produzida, eu vejo a temperatura das colunas de fermentação, eu vejo o volume de álcool que a gente tem, de vinho que a gente tem, a fermentação, quanto tempo está ocorrendo. Então eu consigo acompanhar todo o processo. Isso aqui facilita muito a vida da gente, que quando a gente automatiza, fica tudo muito mais fácil. É ruim quando você tem um processo manual, entendeu? Quando é manual, aí é dor de cabeça, porque você não tem o que fazer. Processo manual termina gerando muito problema. Vocês acompanharam, por exemplo, o problema que a gente teve com a cerveja lá de Minas Gerais? Todo mundo acompanhou? Né? Veja, quando a gente teve esse caso lá de Minas Gerais, olha só o que aconteceu, né? Deixa eu voltar aqui. Veja o que é que aconteceu. Deixa eu colocar aqui o exemplo para vocês. Deixa eu botar aqui o exemplo para vocês darem uma olhadinha. Ó, o processo que a gente tem que gerou o problema é parecido com esse. O processo que a gente tem é parecido com esse. Deixa eu compartilhar aqui com vocês agora. Esse é o processo. Ó. A gente tem aqui uma o nosso chopp ou a cerveja. Então você tem aqui, ó. Aqui você tem a cerveja. Aí essa parte aqui é o que a gente chama, essa parte aqui, ó, é o que a gente chama da serpentina. Então isso aqui você faz uma troca de calor. A cerveja está por fora e a serpentina está aqui, o fluido está passando por dentro. Se eu botasse água, eu tenho que refrigerar a cerveja, mas eu tenho que refrigerar a cerveja em uma temperatura menor do que 3 graus negativos. Estão percebendo? Não podemos falar sobre degustação de cerveja porque nós temos o CONAR está bloqueando tudo aí e não podemos estimular a bebida alcoólica para não ter ninguém derrubando minha live. A gente fala chá. Hoje em dia é chá. Daqui a pouco a gente vai falar de chá também, aproveitando aí o ensejo. Só que quando eu boto a água não vai passar de 0 graus. Porque se eu botar água aqui e a temperatura chegar a zero, vai virar gelo. Imagina endurecer aqui e eu ter gelo na minha serpentina. Não vai dar certo, né? O que é que eu tenho que colocar para poder chegar nessa temperatura baixa? A gente bota o dietileno glicol ou o etileno glicol. Ou seja, isso é um fluido refrigerante. Eu boto essa substância para poder baixar a temperatura do fluido sem virar gelo. Só que o etileno glicol ou dietileno glicol, eles ficam aqui dentro da serpentina. Eles não saem da serpentina, ele passa dentro do tubo. Então ele vai estar aqui, ó. A cerveja está por fora, então não tem contato do etileno glicol com a cerveja, não. Quando é que poderia ter contato? Se o tubo furar.
Aí vai vazar, entendeu? Ou se alguém abrir e botar o etileno glicol aqui misturado com a cerveja. Aí é fraude, né? Aí é crime. Se furou, não é difícil saber. Por quê? Isso aqui tem pressão. Se tá furado, não dá pressão, entendeu? Aí eu faço um testezinho hidrostático. Eu boto água, boto pressão. Se vazar, tá furado. Não tem segredo, entendeu? É como fazem com a câmara de ar do veículo, do carro, né? Então, é simples. Não tem muito o que fazer. É... Fabi fala que tá mudo, pra mim tá normal também. Pra mim aqui tá tranquilo, mas agora ficou Eu bom. tô normal. Pronto, tá ótimo. Então, veja, quando você tem aqui, não é para ter esse vazamento, entendeu? Não é para ter esse contato. Se eu tenho um processo e é um processo automatizado, isso não vai acontecer. Porque quando vaza, ele já anuncia aqui. Então, ó, pressão aqui tá baixa, o camarada já vai lá e já vai ver, entendeu? Então, quando a gente automatiza, fica muito melhor para você controlar, para você acompanhar, para você saber se teve alguma coisa errada com o seu processo, entendeu? Então, automatizar fica muito bom. A mesma coisa aqui, ó. Essa é aqui o supervisório da parte de fabricação de destilados. Então, para fabricar destilado, a gente usa colunas de destilação. Então, por exemplo, ó, se eu quero tirar o álcool hidratado, eu tiro ele daqui, ó. Tem aqui uma coluna A, coluna 1, coluna D, aí manda para a coluna B, da coluna B sai o álcool hidratado. Hidratado. Se eu quiser o álcool anidro, aí eu tenho que mandar para uma outra coluna, que é a coluna C. Aí na coluna C vai sair o álcool anidro. Só que aí eu vou ter que botar uma substância aqui para tirar a água desse álcool. A gente pode botar ciclohexano, antigamente se usava benzeno, mas benzeno é cancerígeno. Aí a gente bota o ciclohexano. Então, isso aqui são colunas de destilação que a gente faz a destilação. O que é o processo de destilação? Você aquece o vinho, aí vai aumentando a concentração, entendeu? Aqui tem 1% de álcool, aí aqui vai ter 2, aqui vai ter 3, vai aumentando a concentração. Aqui vai ter 50% de álcool, aí sai aqui, ó, 50% de álcool, aí eu vou concentrar mais, ó, 50, 60, 70, 80, 95. Aí 95 sai aqui, o hidratado. Ah, eu quero melhor que 95. Aí eu tenho que mandar para uma outra coluna para sair 99,99% de álcool. Então, o que é destilação? Você aquece, condensa, aquece, condensa, aquece, condensa, aquece, condensa. Quanto mais você vai subindo, aquecendo e condensando, maior a pureza do álcool. Para quem gosta, logicamente. Mas aqui na base é ele mais impuro. Aqui na base sai a vinhaça. Não sei se algum de vocês mora perto de usina de açúcar. A vinhaça é o produto da usina de açúcar que tem o maior mau cheiro da face da terra. Quem mora perto de usina sofre com a vinhaça, porque aqui é o que não serve para basicamente nada. A gente só vai usar para irrigação, como adubo. Mas em termos de processo aqui, vinhaça não serve para nada. Vinhaça é o subproduto menos nobre que a gente tem na fabricação do açúcar. Aí, na medida que a gente vai aquecendo aqui, a gente vai ter um álcool mais nobre, vai ter um álcool mais concentrado, vai ter um álcool mais puro. E aí a gente vai passando das colunas e no final a gente vai tirando aí o álcool para produzir a bebida ou combustíveis ou qualquer que seja a aplicação. Esse é o processo de Jéssica fala que mora, né? É, então, tem uma tubulação de vinhaça, para quem mora perto, sente aí esse cheirinho da vinhaça. Quem tem destilaria, né? Se a usina sem destilaria, não sente muito, não. Mas quem fabrica açúcar e álcool vai sentir aí um cheirinho da vinhaça. E aí a gente tem as bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas é um mundo de coisa aí para você estudar. Tem toda uma tecnologia por trás disso. Eu tive uma aluna, para você ter uma ideia, eu tive uma aluna na escola técnica. Ela foi minha aluna em 2011. E aí ela foi minha aluna em 2011.
Eu dando aula em 2011 sobre fabricação de álcool, tô ficando velho já. Aí eu dando aula para ela e ela bem novinha, rapaz, na época, ela tava com um livro de alemão, estudando alemão. Aí eu disse, ô minha querida, esse livro aí, tu tá estudando alemão? Ela disse, é. Você não acha melhor estudar inglês, não? Ela disse, não, professor, eu quero estudar alemão porque meu sonho é ser uma mestre cervejeira. Então eu vou trabalhar é, como mestre cervejeira. Eu disse, eu tenho certeza disso. Deus lhe abençoe e vá atrás do seu sonho, se é isso que você quer. Termine aqui o curso de química, depois tente fazer uma faculdade na área de química também e vá procurar estagiar numa empresa de bebidas. Aí começou, né? Ela era bem interessada. E aí, dito e feito, ela terminou o curso de química. Ela disse: eu só quero estagiar se for em fábrica de bebidas. Então ela aparecia a vaga, ela dizia: não vou não, eu quero estagiar em fábrica de bebidas. Apareceu um estágio numa fábrica de bebida aqui de Pernambuco. A gente tem uma boa quantidade de fábrica de bebidas, né? Ela passou, foi aprovada, ela tinha alemão já fluente. Qual é o estagiário que chega 16 anos, 17 anos com alemão falando alemão? Quer dizer, dá para conversar, entendia muita coisa em alemão. Não, não tinha. Por uma fábrica de cerveja, o pessoal gostou muito dela, né? E aí ela entrou na faculdade, terminou a graduação, ela fez química industrial também. Aí foi para a Alemanha. Hoje ela está trabalhando em São Paulo, é mestre cervejeira de uma empresa de bebidas. Quer dizer, com 10 aninhos ali, ela fez o. Ela fez ali, planejou direitinho o que é que ela queria, teve foco, né? Olhou aquilo, conseguiu alcançar aquilo que ela queria. Hoje em dia tá bem. Eu vejo ela direto lá no Instagram dela, ela bota mensagens lá, ela bota falando sobre cerveja, tipos de cerveja, falando sobre degustação, análise sensorial, é bem legal e é uma pessoa bem tranquila, né? Mas conseguiu colocar em prática. Então nós temos muitos tipos diferentes de bebida, aí de 0,5% de álcool até 75% de álcool, entendeu? É muito diferentes os processos, fermentação de matérias-primas muito diferentes também. Tem a questão que pode ser destilada, pode ser fermentada, pode ser retificada, que é um processo complementar à destilação. Pode ser uma mistura composta, quer dizer, você tem muitos tipos diferentes de bebidas alcoólicas. Logicamente, para quem gosta um pouquinho dessa área. De cara, não sei se vocês viram. é, Vocês viram uma chopeira que ela chegou a um mês, mais ou menos, 2 meses aqui no Brasil, e ela prometia transformar a cerveja em chopp. Alguém viu isso? Não, ninguém viu, não. Então deixa eu mostrar aqui a vocês. Tô fazendo propaganda não, sabe? Mas só porque foi algo bem curioso que tem relação com a área da gente. É... a propaganda que colocaram foi assim: transforme cerveja em chopp. A propaganda foi essa. Porém, é uma propaganda errada, entendeu? Porque assim, eles colocaram esse processo, transformar a cerveja em chopp, como se fosse algo que na verdade não é. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui a vocês o equipamento. Olha aqui a publicidade. Apareceu, não foi? Olha, esse é o equipamento aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Esse é o equipamento. Esse equipamento, ele veio com essa promessa, ó.
Vamos fazer propaganda não estou ganhando nada com isso, né? Não quiser, se ele quiser me patrocinar, vamos tirar o nome aqui, sem publicidade, não tem problema com o Conar também. Lançado no Brasil, chopeira portátil. Ela transforma cerveja em lata e garrafa em chopp. Mas na verdade, a única coisa que ela faz é mexer na espuma. O que é que ela faz? Ela muda a consistência, a cremosidade da espuma. Mas quem disse que a diferença entre cerveja e chopp é só a espuma? Não é não, entendeu? Inclusive no Brasil, eu fico chateado, né? Só diz assim, não que eu beba, mas na juventude, né? Quando a gente bebia mais, aí o pessoal fala assim, enche aqui meu copo. Aí quando a gente vai com a cerveja, o pessoal vem inclinando assim o copo. Eu disse, tu tá inclinando esse copo aí pra quê? Disse, não, vou inclinar para não ter espuma. Ele, mas é para ter espuma. Cerveja tem espuma, chopp tem espuma. A espuma a gente coloca lá por um motivo. Ela tem um papel sensorial importante, entendeu? Então, não, eu não gosto de espuma. Tem espuma. Mas se você não gosta de espuma, você não gosta de cerveja, porque cerveja tem espuma, chopp tem espuma. E tá lá por um motivo. Isso é que nem a pessoa que diz que gosta de café, mas na verdade gosta de açúcar. Quem gosta de café não bota açúcar, quem gosta de café toma café. Tem gente que toma açúcar misturado com café, já falei isso para mais de uma vez. Então você tem ali o chopp, né? É igual a pessoa que faz uma bebida destilada, o camarada faz uma bebida destilada, você fermenta, você usa matérias-primas selecionadas, você bota a melhor água possível, você fermenta, depois você destila, você trata, aí vem o camarada, pega o uísque e bota gelo. Não bota gelo. De onde vem essa água? De onde vem esse gelo? O cara fez um uísque ali, teve um trabalho tão grande, aí você pega e bota água. Quem gosta de uísque, toma uísque. Não bota nada no uísque, não, né? Mas tem gente que mistura com tudo. Aí tem, pega o uísque e vou botar Red Bull. Aí, sem comentário, né? Não tem condição de você falar isso aí, não, né? Muita gente magoada, muita gente. É só uma observação de quem fabrica, entendeu? De quem trabalha na indústria. Porque a gente tem um cuidado tão grande. É igual você, como nutricionista, aí você fala sobre várias preparações saudáveis, né? Você fala sobre várias preparações saudáveis, você usa vários ingredientes saudáveis, ingredientes fit. Aí o cara pega aquilo ali e bota ketchup, bota maionese, bota molho shoyu, bota glutamato monossódico. Aí você diz, não faça isso, eu tive tanto cuidado na preparação, por que que você vai adicionar todos esses componentes aí? Mas tem gente que faz, né? É só um detalhe. Então, veja, tecnicamente, o que é que a gente pode falar? Cerveja e chopp, em termos de processamento, não tem diferença. Às vezes é o mesmo lote. Qual é a principal diferença que a gente tem quando leva em consideração cerveja e o chopp? A principal diferença é que o chopp não é pasteurizado. Então você vai ter que o chopp ela tem uma vida útil menor do que a cerveja. Tanto é que o chopp, sem querer fazer publicidade, mas o chopp ele vem ali naquele barril, né? Vem aquele barril bem gelado. Sabe aquele chopp muito gelado? Cerveja, como ela sofreu com o processamento, você não precisa armazenar ela sempre gelada, entendeu? Você pode preparar ela e você pode usar ela, não deixar armazenado ela tão gelada. O chopp não, o chopp você tem que deixar ele em baixas temperaturas, certo? Aí tem exemplos de bebidas, né? Bebidas destiladas. Você tem vários exemplos de bebida destilada. Ela passa por um processo de destilação. Veja, você bota a fonte de açúcar, você bota o fermento, a bebida fermentada não vai para a destilação. Ela para na fermentação. Você vai envelhecer, você vai botar lá em um barril diferenciado, carvalho ou madeira comum.
Já a bebida destilada, você pega o resultado da fermentação e você vai adicionar um processo extra, que é a destilação. A bebida destilada, via de regra, vai ter um teor alcoólico mais alto. Então, exemplo de bebida destilada, você tem o uísque, que é feito a partir de cereais envelhecidos e milho, fica normalmente em torno de 50% de álcool. Você tem a vodka, que aí pode ser feito de batata, pode ser feito de trigo, né? Depende do tipo de vodka que você vai consumir, em torno de 40 a 50 graus GL. E tem a cachaça, que é a aguardente, muito nordestino. O Nordeste tem uma força muito grande aqui na produção de cachaça. E aí, essa é feita a partir de açúcar e ela vai ter um teor de 38 a 54 graus GL. É... Fabi pergunta da cerveja preta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês a ideia da cerveja preta. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui alguma foto. Copiei errado. Ver se eu pego uma foto da matéria-prima, porque a diferença maior está na matéria-prima. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Aqui você tem tipos diferentes de cerveja. Ó. Em termos de processamento, não tem muita diferença, não. A diferença é que a cor da cerveja depende muito da matéria-prima que a gente usa. Tem outros processos, né? Mas principalmente é a matéria-prima. Aí no caso da cerveja preta, deixa eu colocar para vocês. Oh, olha o exemplo aqui. No caso da cerveja normal, né? Você tem a cerveja tradicional, tem uma cerveja mais levezinha, que é mais clarinha. Por exemplo, tem gente que gosta da. Um exemplo, a pior coisa que eu fiz foi apresentar minha esposa a Estela. Porque a Estela é uma cerveja Stella Artois, é bem fraquinha, né? Bem leve. Aí ela não quer mais tomar Brahma, Skol. Eu disse assim, não, eu vou tomar Stella, porque ela gosta só de Stella, né? Só que Brahma, Skol é R$ 1 e pouco, R$ 2, né? A Stella é três e pouco, às vezes até R$ 3,50, quase R$ 4, uma long neckzinha. Mas ela gosta da Stella, porque é bem leve. Eu dou a Heineken ela não gosta, porque a Heineken é bem forte. Aí ela vê essa diferença. Quando ela toma a Heineken, diz é muito amarga, é muito forte, entendeu? Então muda o processamento, muda a matéria-prima, muda a força que a gente tem da cerveja. Tem cerveja que é mais encorpada, tem cerveja que é mais macia. Depende, né? Depende. Mas antigamente tomava frevo, antigamente tomava devassa, você tá entendendo? Mas vem a Estela, né? Aí não quer mais tomar. Hoje em dia, como a gente vive numa situação muito mais tranquila, né? Hoje em dia você diz assim, uma sexta-feira, depois de uma semana inteira trabalhando, aí a pessoa senta ali na varanda, faz ali uma carnezinha, para quem gosta, logicamente, né? Aí você toma uma tacinha, uma taça.
Você abre uma cerveja, é uma taça para mim, uma taça para ela, ponto, né? Você não vai beber uma grade disso, não tem mais por que você fazer isso, né? Isso aí não leva ninguém a nada, né? Tome ali uma, tá só para você conversar, para você estar lá numa noite, dar uma resfriada, né? Às vezes está muito quente, aí pronto, simples, rápido e fácil. Agora, quem vive em ambientes mais frios, ele não vai querer a cerveja gelada, entendeu? Vai querer uma cerveja mais forte, vai querer uma cerveja mais quente. Aí você tem aqui o malte, ó, o malte mais torrado. Aí quando você vai para a cerveja preta, a gente usa o malte mais torrado. E aí ele dá essa tonalidade mais escura para as cervejas. Entendeu? Então, a principal diferença que a gente tem é na matéria-prima. Depende aí da tonalidade, do tipo de matéria-prima que você vai usar, você vai ter colorações diferentes, a questão da força realmente da cerveja, uma cerveja mais leve, uma cerveja mais suave, uma cerveja mais encorpada. Depende muito da matéria-prima e dos aditivos, dos compostos que você adiciona. O que é que você tem? É cereal maltado? É cereal não maltado? É malte? É arroz? É batata? É milho? Dependendo das fontes que você usar. Porque tem cerveja que só usa malte. Nunca ouviram cerveja puro malte? Né? Cerveja, tem uma agora. Quem assistiu a live, essas lives aí no final de semana, tem gente que falou sobre duplo malte, quer dizer, são processamentos diferentes. É uso medicinal da cerveja preta. Depende também. Tem gente que exagera. Tem gente que que considera a cerveja preta para tudo, né? É que nem minha mãe. Minha mãe, ela tinha um óleo que o pessoal passava vendendo lá na frente de casa. E aí dizia assim: esse óleo ele é bom para tudo. Aí ela tinha dor de cabeça, ela passava o óleo. Tinha dor na perna, ela passava o óleo na perna. Tinha dor de garganta, ela fazia gargarejo com óleo. Quer dizer, o óleo funcionava para muita coisa, entendeu? Mas depende muito, tem essa questão aí muito da, sabe aquele efeito placebo também, que muita gente diz que uma coisa é importante, que você melhora para tudo. Não é bem assim também não, certo? Não é bem assim também não. Tem questões associadas, logicamente, a o uso da cerveja preta, tem algumas questões associadas, mas não é também algo tão útil como a gente observou, não. Mas tem, por exemplo, o valor calórico. Tem o valor calórico também para a questão de energia, energético. Tem gente que utiliza muito. Tem gente que utiliza também a questão sanguínea, né? Quando tem alguma doença associada à questão sanguínea, aí tem gente que considera, mas depende desse processo aí. A gente consegue ver alguns benefícios aqui, ó. Você olha, por exemplo, benefícios. Deixa eu compartilhar para vocês, ó. 4 benefícios de beber cerveja preta. Tá vendo? Tem gente que associa. Agora tem que ter um pouquinho de ponderação. Não é a cerveja preta que vai melhorar tudo que você está vendo, não. Você acha alguns benefícios, tem gente que fala sobre esses benefícios, mas não é algo, digamos assim, você tem medicamentos, você tem outros tipos de tratamento, você não vai recorrer à cerveja para poder fazer esse tipo de benefício. Mas, em termos de processo, não tem lá grandes diferenças. A diferença principal que a gente tem é o malte. Voltando aqui, aí vem a questão das fermentadas. Fermentadas, teores alcoólicos menores. Você tem um exemplo, vinho. Tem gente que gosta de vinho também. Eu já vejo, por exemplo, tem gente que já fala mais sobre o resveratrol, né? Tem gente que fala muito sobre vinho, tem gente que fala do consumo de vinho, tem gente até que diz que a gente deveria tomar uma tacinha de vinho diariamente, né? Tem países na Europa, muito mais do que a cerveja preta, tem alguns países na Europa que o consumo de vinho, tem alguns estudos que falam sobre a longevidade e o consumo de vinho, não é? Por exemplo, a gente teve esse caso agora da Covid-19, alguns países sofreram muito com a Covid-19, porque tinha uma população idosa muito grande,
Né? Você tinha regiões ali da Itália, regiões ali de Portugal, que a faixa etária da população é muito alta. E aí você vai ver essa questão de vinho, você é, tem muitas questões associadas. Não estou falando aqui de você tomar uma garrafa de carreteiro de 5 litros, não. A gente está falando aqui de moderação. Então, você tem água com gás, você tem benefícios, você tem cerveja preta, você tem benefícios. Vinho, você também tem benefícios associados. Eu lembro quando eu era criança, eu lembrei agora da cerveja preta, quando a gente caía, por exemplo, da bicicleta, batia com a barriga, tinha uma coisa assim, a mãe da gente dizia, tome cerveja preta que melhora. Aí os meninos caíam direto, não sei por quê. Os meninos diziam, eita, caí, bati a barriga, tá doendo a barriga. Aí a mãe dizia, vamos comprar uma cerveja preta. Aí o menino tomava. O pessoal lá da minha rua era esperto, sabe? Aí fazia que caía, que tava sentindo dor o tempo todo. Depois que o primeiro tomou a cerveja preta e soube que era bom, muita gente começou a fazer essa ideia. Agora, vinho, a gente sabe. Vinho tem um problema. Problema não, né? Tem uma questão. Porque tem gente que gosta de vinho tinto, tem gente que gosta de vinho branco, tem gente que não toma vinho branco de jeito nenhum. Também é a questão da matéria-prima que a gente utiliza, entendeu? Mas tem vinho seco, tem gente que não gosta muito de vinho seco. Tem gente que gosta do vinho mais tradicional que a gente tem aqui, o vinho tinto mesmo, doce, né? Mas tem outros tipos de vinhos também que você avalia, né? A cerveja, como a gente já colocou, fermentado, teu alcoólico aí vai ficar entre em torno de 3 a 5 graus, e o champanhe. Champanhe normalmente a gente toma mais fim de ano, né? Você pega aquela cidra, né? Que aí a diferença é a matéria-prima. Você pode ter uva, você pode ter, por exemplo, no caso da cidra, você vai ter maçã, entendeu? Mas muda a matéria. Tem gente que não gosta de champanhe. Às vezes a gente vai dar uma de rico, né? Aí diz assim, vou comprar champanhe. Aí gasta um dinheirão, compra uma taça de champanhe, quando bebe não gosta. Aí diz assim, rapaz, melhor a cidra que eu comprava, né? E aí a cidra eu comprava mais baratinho, era muito mais gostosa, muito mais doce. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu algumas vezes. Romper ano, aí você compra a cidra, né? Mas na hora de romper, você vai estourar a champanhe, você não quer estourar com a cidra. Aí comprou uma champanhe lá cara, aí chegou, estourou a champanhe, disse, não derrama não, porque isso aqui é muito caro, não pode derramar. Mas quando botou no copo que minha mãe tomou, disse, não, horrível. Aí eu tomei também, olhei e disse, realmente não é um negócio muito bom. Não. Vamos voltar para a cidra. Ele pegou a cidra, abriu, todo mundo tomou, foi tranquilo. Então tem que ter lá no Réveillon, tem que ter no Ano Novo, né? Tem aquela champanhe da Fórmula 1 que a gente tava comprando, tava na moda para Ano Novo. Também é muito utilizado, mas champanhe só final de ano, né? Tirando o pessoal mais sofisticado aqui, o pessoal mais chique, mas aqui no Brasil é muito difícil a gente consumir. Nutrição. Duas bebidas que estão aparecendo demais. A primeira é a chamada kombucha. Alguém já ouviu falar do kombucha? Alguém já tomou kombucha? Olha, kombucha é uma bebida que está aparecendo muito aqui. Na área de vocês está tendo um destaque muito bom. A Thalita diz que já tomou. É boa, é bem interessante. Ela é uma bebida fermentada na presença de oxigênio. Essa presença aqui, a gente pega a base dela, que é chamada de Scooby. Então essa camada superficial que fica aqui é o Scooby, entendeu? Aí você pega chá mesmo, é por isso que é kombucha, que você pega chá mesmo. Aí você tem vários tipos de chá. Tem o chá mais o chá verde, né? Tem o chá preto, tem vários tipos de chá. Aí você faz a kombucha aí para esse chá, né? Diferentes tipos de bebidas. E tem o kefir. Aqui em Pernambuco a gente já tem até kombucharias. São locais que vendem kombucha. Então você chega lá, tem tipos diferentes, você senta lá, toma. E aí tem alguns também alcoólicos, certo? Mas tem alguns que não são alcoólicos aqui. E é bem interessante. Tem gente que doa isso aqui. Alguém gostaria de ter o Scooby, aí o cara pega
prepara o chá, tem que estar tudo bem limpo. Esse vidro aqui a gente lava com água quente, a gente tem que limpar bem. Tem gente que passa vinagre até aqui para poder dar uma desinfetada. Aí depois você bota o chá, prepara o chá e bota ele, deixa aqui atuando. Vai passar um tempo aqui, depois você vai e toma. E tem o kefir. O kefir é essa base aqui do kefir, é a bactéria que você vai usar, né? Essa bactéria tem um kefir de água, que é esse aqui, tem um kefir de leite, que é esse aqui. Você pode botar no leite e aí vai fazer um leite fermentado, também muito gostoso e também está sendo muito utilizado também na área de vocês. A gente está ouvindo muito falar, muita gente dizendo, alguém quer kefir, alguém quer a base do kefir para poder fazer essa fermentação e tomar essa bebida. Na área de bebidas fermentadas em nutrição, né? A gente não pode falar só de cerveja, não pode falar só de vinho, não pode falar sobre isso. A gente tem que falar também sobre coisa que está na área da nutrição, coisa bem atual. Por exemplo, a norma que fala sobre kombucha é de 2019, acabou de sair. Tem nem um ano, entendeu? Que trata sobre a questão da qualidade, os parâmetros que a gente tem que ter no Brasil, né? Algo padronizado. Então, kombucha e kefir, quem não tomou, tome, você vai ver que é algo bem legal. Ana está dizendo que já fez, Thalita também está dizendo que já fez. Dá uma procurada, tem grupo do WhatsApp que o pessoal procura para poder distribuir, para poder entregar, para você pegar essa base aqui e fazer na sua casa. Quem gosta aí dessa alimentação, essa coisa funcional, essa coisa mais saudável. Tranquilinho? Tudo certinho? Dúvidas? Terminei passando bem hoje, né? A gente foi conversando, eu acho que foi o assunto, né? Ninguém nem falou do horário, me deixaram ir, mas conseguimos fechar a nossa aula de hoje, ok? Pronto. No mais, obrigado mais uma vez. Uma ótima semana a todos. Se cuidem e até a quinta-feira, ok? Um salve aí geral para todo mundo. Se cuidem e até a próxima, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.